Bom dia, preciosidades! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa. Então peguem lá, por favor, na página 12, que vai ter um tipo de gênero textual novo, que é o cartaz. A gente já está acostumado com cartaz, mas a gente não está acostumado a cartazes específicos. Esse cartaz que tem ali na página 12 para vocês é um cartaz de campanha educativa, ou seja, é um tipo de cartaz que serve para alertar a população sobre alguma questão social ou algum problema que está acontecendo e aponta algumas soluções para vocês resolverem esse problema. Um cartaz igual aquele que está lá na página 12, ele tem um texto curto, não tem? Que é um texto que está em destaque, que é o seguinte: soltar balões não é legal, é crime ambiental. E aí tem um policial ao lado com um lápis vermelho, e na verdade não é um policial, né? Parece um guarda florestal, na verdade. Porque ele tem alguns passarinhos, ele tá com a roupa de camuflado e tem um lápis vermelho na mão dele, dando a entender que o que está escrito em vermelho foi ele quem escreveu. Nessa imagem também tem um animalzinho segurando o ambiental e tem uma descrição dizendo o que acontece com a pessoa que comete esse crime de soltar balões. Que é ele é preso e tem uma pena de 1 a 3 anos de detenção ou uma multa ou alguma coisa que ele tem que pagar. E quem fez esse cartaz foi a Polícia Militar de São Paulo. E aí, o cartaz ali apresenta as 4 características dele, que é a que está escrito aqui, que é um texto curto, que foi a frase que ele colocou em destaque. Tem a imagem, que representa o guarda florestal e o animalzinho também, que faz parte do meio ambiente, que pode ser afetado por esse balão. E aí, em seguida, tem algumas atividades de interpretação de texto que vão ficar de tarefa para vocês na página 12 e na página 13. Na página 14, vai falar sobre a palavra legal. Lá no cartaz, a palavra legal não é naquele sentido de divertido. É legal no sentido de estar dentro ou fora da lei. E aí, vai falar para vocês que algumas palavras, dependendo do modo como elas são escritas, elas mudam de sentido. Você pode me dar um exemplo? Manga. Manga. A manga, dependendo da frase que ela é empregada, ela tem um sentido diferente. Por exemplo, tem a manga fruta. E qual é a outra manga? A da blusa. Manga da blusa, da camiseta. Mais alguma palavra? Arara. A palavra arara. Existe a arara animal, bonito, com penas coloridas. E existe a arara de roupas, aquelas que a gente põe os cabides com roupas penduradas. Tem bastante em loja também. Tem várias outras palavras, mas só para vocês entenderem que algumas palavras, dependendo da frase que elas são colocadas, elas mudam o sentido dela, ok? Amores, lá na página 15 vai ter um conteúdo novo pra gente entender, que é o número dos substantivos e dos adjetivos. Número se refere à quantidade. Então, tem 2 palavras que representam a quantidade de alguma coisa ou da característica de alguém. A primeira quantidade é a do singular. Singular significa um só. Ele está sozinho.
é um. Quando a gente fala de uma coisa, de um lugar, de uma característica. Então, por exemplo, me diz um substantivo. Menina. Menina. Menina, se a gente fala só, se a gente escreve menina, é uma menina ou várias meninas? Uma menina. Uma menina só. Se é uma menina só, a gente diz que a palavra menina, o substantivo menina, está no singular. Porque ela é uma só, é singular, é single. A palavra singular vem de uma palavra em inglês que significa single. Essa palavra diz que é sozinho, é só ela. Está solteiro, sozinho. Então, a menina, quando ela é uma menina só, ela está no singular. Como eu transformo essa menina, uma menina, em várias meninas? Colocando o S no final. Se eu colocar o S no final da palavra menina, ela não está mais sozinha, ela não está mais no singular. Quantas meninas podem ser? 2, 3, 4, 5. Várias, 15, 1000. 2 ou mais. Então, sempre que a gente quiser indicar que o substantivo está sozinho, está no singular, a gente coloca uma só. Se estiver no plural, se a gente quiser dizer que são várias meninas, a gente precisa colocar o S no final, ok? Singular, um só, plural, 2 ou mais, precisa do S no final. Isso serve para todas as palavras. O que pode acontecer é que a gente tenha que mudar o modo como a gente fala a palavra para se adequar ao plural. Como, por exemplo, a palavra pão. Se eu estou falando de um pão solteiro, sozinho, ele está no singular, eu só vou escrever a palavra pão aqui, ele é um só, é um pão. Eu até consigo imaginar aqui na minha cabeça o número 1, pão. Mas se eu quero mais de um pão na padaria, eu não vou colocar só o S, como aqui, ó, pães. Vai ficar estranho, a gente não fala pães. Ah, eu quero 15 pães. Não é assim que funciona. Então, eu vou precisar mudar essa palavra um pouquinho para que ela faça sentido. No caso do pão, são pães. Se fosse limão, limões. O S sempre vai estar presente, tá? Fiquem tranquilos com isso. Tá bom, professora, mas e os adjetivos? Os adjetivos, como a gente já tinha visto lá no outro conteúdo, eles sempre acompanham o substantivo também. Então, se é uma menina, vai ter uma característica para menina. Bonita. Bonita. Se é uma menina, ela é bonita, porque é uma só. É uma bonita, uma menina. Se for mais de uma menina, as meninas são bonitas. Vai ter o S também. Então, se for um só, não tem S. Tá sozinho aqui. Se for mais de um, vai ter que pôr o S, ok? Nas páginas que se seguem, vão ter algumas atividades importantes para vocês desenvolverem. Os deveres seguem até a página 17, ok? Eu vou colocar certinho depois lá no grupo para vocês verem que páginas são, porque tem algumas atividades para vocês responderem. Espero que vocês tenham entendido. Não é um conteúdo difícil, acho até que vocês já tenham visto isso lá nos outros anos, mas é sempre bom a gente relembrar e juntar com os conteúdos novos, no nosso caso, o adjetivo. Beijo para vocês, até a próxima aula. Qualquer coisa, me chamem. Beijo!